Palavra aberta. A revelação do escândalo do Mensalão está completando 20 anos. O caso estourou no dia 6 de junho de 2005, quando o então deputado federal Roberto Jefferson deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, afirmando que o PT, o Partido dos Trabalhadores, pagou R$30 mil por mês a vários parlamentares para conseguir a aprovação de projetos de interesse do governo Lula na Câmara. O dinheiro era desviado de empresas estatais e direcionado a políticos por meio de intermediários. O esquema envolveu ministros do governo, parlamentares, publicitários e empresários. 40 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. No Supremo, o julgamento do Mensalão resultou na condenação de 24. Entre os envolvidos, vários são mineiros, principalmente publicitários. O mais conhecido, Marcos Valério, foi condenado por ser considerado o operador do Mensalão. Para avaliar o que mudou na política brasileira, na relação do governo com o Congresso Nacional e na liberação de recursos para parlamentares, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o cientista político, doutor em ciência política, professor da Fundação Dom Cabral, Rodrigo Lopes. Bem-vindo ao Palavra Aberta, professor. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite e vamos lá, vamos fazer um excelente debate. Estamos recebendo também o advogado, doutor em Direito Público e professor de Direito Administrativo, Murilo Melo. Bom dia, doutor Murilo, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para participar desse debate muito importante. Bem-vindo, professor. Vamos começar com a análise política do Rodrigo Lopes. Professor, a palavra mensalão veio para dar nome a uma prática que o senhor considera ser corriqueira na política brasileira. O escândalo, ele colocou o PT, em crise, o governo Lula na época, mas o senhor considera que só deu nome a uma prática que é corriqueira entre os parlamentares e governo? Kátia, existem registros históricos que na época do Dom Pedro II, no século XIX, havia episódios muito semelhantes à prática que foi denunciada na década de 2000. Tem livros que mostram que ainda no período colonial, né, você tinha também práticas de você pagar para que as câmaras locais também deliberassem a favor do establishment político que estava estabelecido ali no poder. Infelizmente, a política tem dentro da sua engenharia, né, das suas engrenagens ali, mecanismos que permitem, dão espaço para esse tipo de prática que infelizmente precisa de um processo muito doloroso e longo para que a gente possa superar a corrupção e mecanismos que fazem a facilitação de aprovação de leis, que foi o que aconteceu no episódio que depois se chamou Mensalão. Né? Mas o senhor afirma que ainda hoje existe isso, porque a gente sabe das emendas parlamentares, que são institutos aprovados em lei de liberação de recursos do orçamento do governo para os parlamentares investirem nas suas bases. Isso é oficial, está na lei. Mas ainda existe pagamento por fora para aprovação de projeto e para apoio de governo? Meu Deus, Eustáquio, se eu falar que tem, eu estou assumindo uma responsabilidade muito grande para poder ter que apontar nomes, né? Mas infelizmente dentro do imaginário, eu acho que isso também tem um impacto muito grande. Certamente as condições políticas no Brasil não estão totalmente sanadas, né? A forma em que determinados acordos, determinados processos ainda precisam acontecer dentro do âmbito político, ainda não temos um Estado, um modo político, uma cultura política em que a gente pode olhar e se apoiar e dizer que há ali uma ética de funcionamento plena em total funcionamento. A ética na política brasileira é um processo que está em construção, estará em construção, porque repercute também o nosso modo de vida, a vida da sociedade como um todo. E como que isso se espelha de um lado e para o outro, né? Então eu não vou dizer para você que tem em tal lugar, até para não me comprometer aqui, mas acredito que até por uma questão de senso comum, a ética política ainda não está concluída, assim como a ética dentro da nossa sociedade. É um processo educacional, cultural, que vai levar muitos anos. Professor Murilo Melo, do ponto de vista do direito, né, do judiciário especialmente, qual que é a lição, ou quais são as lições, ou qual foi o resultado do Mensalão 20 anos depois?
Essa é uma excelente pergunta. É uma pergunta muito difícil de a gente conseguir responder em letras curtas, né? Complementando o meu colega, comentando sobre o histórico, né? Eu me recordo após a descoberta desse esquema de corrupção em 2005, que havia muitas pessoas alinhadas ao governo que mencionavam que esse esquema era consequência de uma estruturação política do país pelo presidencialismo de coalizão. E o presidencialismo de coalizão, né, de um certo modo, depende de uma troca de favores legítimo institucional com divisão do governo, separação de ministérios, empresas para o devido controle. Isso tem sido um grande problema, né, que tem sido objeto de debates no ponto de vista político para a gente conseguir diminuir a quantidade de partidos, porque quanto mais partidos, mais pessoas que eu tenho que negociar. Eu me recordo que o José Dirceu, né, que foi visto como peça-chave, né, desse esquema. Foi ministro da Casa Civil. Foi ministro da Casa Civil, está voltando agora, né, com objetivos eleitorais após 20 anos, né, desse esquema de corrupção. Não gostava muito de dividir o poder, né? Era uma característica dele. E colocou em vez de buscar apoio pelas parcerias, apoio pela divisão do poder, melhor dizendo, né? Preferiu pagar pelo poder, né? E essa é uma situação muito diferenciada, né, na forma de se ver a corrupção, porque a gente via a corrupção como uma situação ocasional, né, uma situação pontual em que eu quero ganhar dinheiro propriamente dito. Nesse caso, as pessoas envolvidas queriam ganhar dinheiro, né, utilizando do cargo público, se utilizavam, né, mas dentro de um contexto que se buscou justificar como necessário, né. E o que acontece, né? A grande questão que, respondendo, melhor dizendo, sobre o que a gente consegue ter hoje como esse resultado, né? 20 anos após, a gente viu que houve uma modulação, uma modificação do papel do Poder Judiciário no Brasil. E de um certo modo, né, eu me recordo quando isso explodiu, quando teve a denúncia apresentada em 2007, a gente visualizou uma satisfação pública por ver pessoas do alto escalão sendo colocados lá e julgados no Poder Judiciário, tentando suprir sentimentos de impunidade, né? Em 2012, a gente viu pela primeira vez pessoas do alto escalão sendo condenados, né? Então aquela ideia de impunidade, né, aqui no Brasil é o país de impunidade, isso foi, de um certo modo, mitigado no sentimento coletivo das pessoas, né, que via uma condenação concreta, né? E o problema sem adentrar no mérito das condenações, né, e que isso gerou um grande empoderamento, né, e de um certo modo teve um lado positivo que fez discutir muito essa ideia da corrupção, né, no mundo administrativo. Teve muita mudança que aconteceu em virtude disso, então o legado jurídico de um certo modo foi relevante. Teve lei da transparência, teve a ficha limpa, lei da anticorrupção empresarial, teve acréscimos na lei de improbidade. Mudanças também no financiamento de campanhas. Mudança no financiamento. Teve uma mudança de um legado muito, muito grande. Então teve uma questão positiva, até no dia a dia do particular, né? Eu me recordo que em 2013, que foi consequência direta daquele sentimento cívico, né, que surgiu após as condenações de 2012, que teve aquelas manifestações, né, que eu fui no restaurante e a pessoa colocou, eu falei assim, olha, eu tenho que colocar exatamente esse copinho, não posso passar nenhum pingo, senão é corrupção, né? Então isso trouxe uma responsabilidade coletiva pela corrupção. Por outro lado, né, a gente viu, nós advogados, juristas que participam, né, algo que nos preocupa muito, que está potencializando muito hoje, que a gente pode até discutir após, né, apenas para não delongar, que é uma certa flexibilização de conceitos jurídicos, pensando num objetivo que o Poder Judiciário, de um certo modo, incrementou em si, que é essa ideia de projeto de combate à corrupção, né? Isso criou um punitivismo muito grande, né? E que, para viabilizar condenações, teve conceitos jurídicos criados
pelos órgãos punitivos, né, para viabilizar condenações que antes não eram. Isso é de um certo modo muito ruim para, na minha visão, né, apenas aqui trazendo, né, a minha opinião, para o Estado democrático de direito, para os direitos humanos, para as garantias fundamentais, porque isso faz com que, ou potencializa a possibilidade de ter injustiças em processos judiciais. A gente quer muito te ouvir, sim, sobre isso que o senhor citou, né? Flexibilização de conceitos jurídicos. Mas deixa eu perguntar pro professor Rodrigo Lopes sobre a questão política, né? Eu perguntei, ainda existe pagamento por fora para aprovação de projetos do Congresso? Você falou, não vou afirmar, mas a ética ainda não é 100% na política brasileira. Talvez o exemplo maior disso que o senhor está falando é que, mesmo depois daquele grande esquema do mensalão, veio o Petrolão, aquilo tudo que vem investigado tudo que foi investigado pela Lava Jato, parece que não tomaram conhecimento das condenações, ninguém aprendeu com nada e a corrupção veio talvez ainda mais forte ainda do que o mensalão. Eustáquio, sim, e no modus operandi semelhante ao processo de investigação também, isso que o meu colega Murilo disse, né, pontuou muito bem. Eu penso que, para além da forma de se dimensionar a corrupção no Brasil, a gente precisa entender como combater este problema, e o processo tanto do mensalão quanto do Petrolão explorou muito o espetáculo do combate, né, de como que isso de alguma forma transforma juiz, promotor, advogado em personagens quase que da Ilíada, né, um conto homérico. Então há uma saga a ser feita e uma história a ser contada. E a corrupção em si continua, o problema continua. Então, eu penso que o processo de combate à corrupção ele deve acontecer em camadas e de uma forma em que nós consigamos fazer com que isso chegue de fato à solução de um problema que não se transforme em um ambiente político. O Joaquim Barbosa, diferente do Moro, Joaquim Barbosa, eu só fazendo esse parênteses, hoje saindo de casa, falei para minha filha que eu estava vindo a Itatiaia falar sobre isso, ela perguntou, o que é mensalão, pai? Ela tem 19 anos, né? Então, só fazendo o Joaquim Barbosa, o grande nome daquele processo em 2005, e depois o Moro, né, o juiz Moro, hoje senador Moro, do processo do Petrolão em 2015 até 2017, se não me falha a memória, são personagens do judiciário que ganharam uma notoriedade muito grande. E o terceiro personagem hoje, só para citar o judiciário, é o ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, dentro de um processo que também está ganhando uma mídia em cima muito forte, muito poderosa, né? E eu até coloco o meu colega advogado perguntar qual que é a consequência disso. Em que ponto isso contribui para o combate efetivo à corrupção? Porque a gente deixa, às vezes, de lado o processo legal, os direitos que estão ali estabelecidos dentro do Estado de Direito e transforma isso num espetáculo em que, às vezes, se leva muito a uma novela, a um combate à corrupção entre o bem e o mal. E não se trata disso. Para a gente conseguir algo mais efetivo, né, mais do que a condenação em si, é a gente conseguir mostrar para a sociedade de como o desfecho desse processo consegue realmente passar uma régua nessa história, né, para a gente pensar um Brasil melhor. Eu queria muito que o senhor respondesse ao professor Rodrigo Lopes, mas eu ainda preciso te ouvir sobre algumas coisas aqui, professor, porque vem um filme na cabeça da gente, né? Sim. Aquele junho de 2005 foi o início de um processo real mesmo, de sensação de que as pessoas não podem se conformar com a corrupção, sensação de que a impunidade aos políticos não pode continuar acontecendo. Claro. Aquilo ali foi o berço, porque a gente viu depois, como o Eustáquio citou, Petrolão e outros processos. E hoje ainda existe esse sentimento de que, talvez até uma crítica generalizada de que a qualquer político, de que em político não se pode confiar, né, de que o político é um servidor público como qualquer outro, de que o político está a serviço do cidadão. Existe isso, professor? Bom, o PT, né, que foi talvez um dos grandes processados, um dos grandes réus desse processo de 2005, ele chega ao poder em que ele construiu dentro da sua base de campo político o discurso da ética. Na década de 80, na década de 90, era o partido
fora do establishment político e que estava adentrando ao poder. E uma das bandeiras, para além das outras bandeiras sociais, que se cercou muito bem, era a bandeira da ética. Então as pessoas acreditaram e depositaram essa crença dentro do Partido dos Trabalhadores naquele momento, na eleição de 2002, com essa expectativa. E houve sim, né, até por uma questão de senso comum, houve sim, ali em 2005, dentro desse processo, né, um desgaste muito grande, porque o partido que se construiu em cima dessa imagem, de repente estava envolvido ali dentro de um processo que escandalizou a todos, né. Então houve uma quebra de confiança que não só atingiu o Partido dos Trabalhadores, é muito importante dizer isso. Outros partidos foram envolvidos, como o PMDB, que é um partido histórico, talvez um dos maiores partidos em número de prefeituras, naquela época, certamente. O PTB e o PL, se não me falha a memória, eram os grandes partidos envolvidos naquele processo. E que mostra que não era uma questão de um campo ideológico, era uma questão de sistema, que estava ali envolvendo tanto partidos mais à esquerda como partidos mais à direita. E que naquele momento o que coloca para a população, né, é como que o poder pode transfigurar as agendas e as pautas que levaram essas pessoas a ocuparem esses espaços. Talvez essa seja a grande frustração. E que dali certamente nasce, né, uma oposição não a determinado campo, mas ao processo do sistema político como um todo. E que eu vejo como algo também, existe, claro, né, a preocupação de combater a corrupção, mas, sobretudo, a gente tem que pensar em como a gente supera isso, revoluciona isso e traz a ética para dentro do nosso trabalho. Professor Murilo, do ponto de vista administrativo, jurídico ou da legislação, o que o senhor acha que precisa melhorar, aprimorar para a gente estancar a corrupção? Eu acho que acabar é praticamente impossível, porque qualquer país do mundo, por mais desenvolvido que ele seja, tem casos de corrupção. Mas pelo menos reduzir, minimizar e não ter tantos escândalos como a gente tem no Brasil. Essa é uma pergunta muito relevante, porque é muito comum quando surge um problema, um escândalo, a mídia dá uma ênfase sobre uma situação que aconteceu, as pessoas querem resolver por uma mudança legislativa, né? Só que, de um certo modo, não é necessário, né? A gente tem uma legislação rígida com relação a essas penalidades, né? E tudo envolve uma questão de aplicabilidade, de fiscalização, né? De monitoramento, de gestão mesmo com relação a essas questões, né? No Brasil, na minha visão, né? Claro que eu não quero generalizar, né? Mas isso se tornou muito comum quando nós estávamos falando sobre flexibilização de conceitos jurídicos. O que se visualizou foi, a partir do mensalão, né, foi um intuito de o Poder Judiciário, especialmente o STF, assumir o protagonismo para resolver problemas nacionais, né? A gente visualizou um ativismo judicial muito forte, né, em que não importa o que o legislador está mencionando, importa o que eu estou colocando, e interpretações ou afastamento de normas jurídicas, de leis, eram aplicadas por interpretações de princípios não expressos, como razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, que dá um altíssimo poder para o julgador, né? Isso ainda persiste na sua avaliação? Persiste, e esse é um problema, né? Eu acho que isso tem que ser debatido juridicamente, né? E a gente visualiza nesse ativismo uma forma de suprir falhas de investigação, falhas institucionais de monitoramento, né? E isso, o que acontece, né? Acontece uma situação que se cria uma punição errada, e muitas vezes, né? Enquanto tem outras pessoas que, por falhas de investigação, nem estão lá, né? E coloca pessoas que muitas vezes são inocentes lá. Então essa é a nossa grande preocupação hoje juridicamente com relação a esse punitivismo crescente, né? É proteger as pessoas que não tem nada a ver com o assunto, que estão de boa fé. Professor, pegando o gancho, porque o professor Rodrigo fez uma indagação aqui, né, a respeito de como que consolidar o conceito de ética, né, no combate à corrupção, né, como que isso está hoje, se compromete ou não o fato de... eu me lembro aqui
que na época do mensalão, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal passaram a ser heróis, entre aspas, da nação. A gente viu isso um pouco também com Sérgio Moro. E hoje a gente vê que parte da população tem duras críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então eu queria que o senhor comentasse também essa mudança de visão e responder também a pergunta do professor Rodrigo Lopes. Aqui inicialmente eu digo que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição fundamental para o país, né? É uma corte constitucional. Antes de tudo, né, a Corte Constitucional ela tem uma missão que a gente chama de contramajoritária, é de proteger o indivíduo e não de penalizar o indivíduo, né? Tem que proteger o indivíduo. Essa que é a missão do constitucionalismo, né? De proteger o indivíduo contra os poderes do Estado. Essa é a razão de ser, a partir da Revolução Francesa, de obrigar o Estado a assinar um contrato social, que a gente chama de Constituição, né? Estabelecendo os deveres e os direitos fundamentais, né? Então, assim, ela é muito importante. Essas críticas que tem hoje, a partir do governo do Jair Bolsonaro, elas, de certo modo, foram potencializadas por fake news, potencializadas por uma mídia um pouco superficial, não a mídia, opiniões em mídias sociais mais superficializadas, né? E não necessariamente tem a razão. Então não estou adentrando nesse mérito que a gente vê hoje dessas críticas ao STF, né? Agora, esses pontos que eu estou falando de punitivismo, não estou restringindo ao STF, estou restringindo a todos os órgãos jurisdicionais, é claro, e também não quero generalizar, né, obviamente, mas citando um exemplo, por exemplo, né? Eu participei de umas jornadas de direito administrativo em que a gente estava buscando trazer premissas legais, né? E uma lei recente da lei das estatais tentou resolver um problema de abrangência de uma punição de impedir uma empresa de participar em licitação. E deixou muito claro que se apliquei uma penalidade dessa, vai restringir a empresa estatal que aplicou a penalidade. Está literal. E o STJ, que estava gerindo STJ, Superior Tribunal de Justiça, gerindo essas jornadas, falou, a gente não pode aceitar isso, porque isso é contra o nosso projeto de combate à corrupção, né? Palavras do próprio ministro Herman Benjamin. Então, assim, isso gera uma situação muito complicada. Então, por exemplo, tentou-se difundir uma questão de um dolo genérico, né? Não precisa analisar o que a pessoa quer, importa é o que eu acho, né? Assim, estou falando isso muito genericamente, né? Não importa avaliar se teve dano efetivo, né? Basta o dano presumido. Então, situações que geram uma penalização que a gente precisa resolver. O chamado projeto de combate à corrupção, então, na sua avaliação, é controverso, né? É controverso. É claro que o pano de fundo é totalmente legítimo, né? A corrupção ela é um mal muito grande para a sociedade, né? Muito dinheiro é desviado, deixa de ser aplicado, né? O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode, ao fazer esse projeto, dissociar das regras constitucionais, das regras legais, da presunção de inocência, né? Então eles se criaram, ao lado da presunção de inocência, um preceito, ou deram um valor muito grande ao preceito que eles chamaram de indúbio pro società, ou seja, na dúvida, nós vamos agir em prol da sociedade. Isso é contra a ideia, na minha visão, do constitucionalismo, que é proteger o indivíduo frente à atuação estatal. Então nós estamos numa situação que a gente tem que tomar cuidado com base em direitos humanos. Direitos humanos não é basicamente direito de minoria, é direito do indivíduo como todo. Professor Rodrigo Lopes, do sistema político, até para a gente finalizar, do sistema político brasileiro vigente, o senhor acha que tem que haver alterações para a gente estancar a corrupção em relação às coligações, federações, essa dependência que o executivo tem do legislativo, né, a reeleição, por exemplo, o senhor acha que tem que mudar alguma coisa? Tem, com certeza. Complementando o que o meu colega disse, os fins não podem justificar os meios, né? Então, exatamente. De fato, a gente tem visto a ideia da finalidade de se combater a corrupção, mas não pode ser a qualquer custo. Então, Eustáquio, o que eu penso que, de fato, a gente precisa estabelecer processos de reforma política, mas mais do que isso, é levar à população, seja por meio dos meios de comunicação, projetos educacionais, pelo ensino superior, educação básica, formas de levar ao entendimento do que é a Constituição.
Nós temos que não só o STF se tornar o guardião constitucional dessa Carta Magna, mas cada brasileiro, cada pessoa entender como se dá a defesa dos direitos individuais, a defesa dos direitos sociais e de como que isso é vivenciado. Porque senão a gente entra num vale tudo, isso é muito perigoso, e as consequências, elas podem ser, para combater a corrupção, você criar mecanismos fora do jogo legal. Né? E aí a gente corrige corrupção com mais corrupção? Não pode, né? Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os 20 anos da revelação do escândalo do Mensalão. Recebemos o cientista político, doutor em ciência política, professor da Fundação do Cabral, Rodrigo Lopes. Professor Rodrigo, obrigado pela contribuição do senhor, pela participação, um grande abraço. Obrigado pelo convite, um forte abraço a todos os ouvintes. Obrigada, professor. E agradecemos também pela presença o advogado, doutor em Direito Público e professor de Direito Administrativo, Murilo Melo. Obrigada pela contribuição. Até a próxima. Eu que agradeço o convite e também deixo aqui meus cumprimentos a todos os ouvintes. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.